Boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas ao programa Show Ansiedade. Meu nome é Fabrício Matheus, eu sou médico, especialista em medicina de família, e aqui eu auxilio você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. No tema de hoje, vamos falar sobre você que é mulher e tem um diagnóstico de ansiedade há vários anos e pode até ter, de certa forma, perdido a esperança de se livrar da ansiedade, a esperança de alguma melhora. E aí eu quero trazer alguns pontos importantes para você ficar presente, que não é bem assim, certo? Não é bem assim. Há luz no fim do túnel, há esperança, há sim possibilidade de melhora, ok? Só que para isso você precisa entender algumas circunstâncias, alguns contextos, algumas situações. O primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro é: beleza, Fabrício, eu tenho um diagnóstico. Quem é que deu esse diagnóstico? Como que foi a situação? E qual é o tipo de ansiedade que você tem? Entende? É uma ansiedade generalizada? É uma ansiedade social? É uma fobia específica? Porque isso vai dizer muito acerca do tipo de tratamento, de acompanhamento que foi feito, uma vez que existem algumas nuances que diferenciam as abordagens. Óbvio que quando a gente fala de ansiedade como uma categoria, como aquele guarda-chuva superior que engloba todos os tipos de ansiedade, a gente entende que eles têm pontos em comum, mas que quando nós vamos ramificando, quando nós vamos deixando a coisa muito mais específica, nós também precisamos ser específicos na abordagem, entendeu? Então, para isso é importante entender o diagnóstico, porque se você já tem um diagnóstico há anos, é um caso de ansiedade crônica, óbvio, se você fez tratamento, se você fez acompanhamento, porque uma coisa é, beleza, eu tive o diagnóstico no passado e eu não fiz um acompanhamento, eu não fiz o tratamento, eu só fui levando. Aí, obviamente, não adianta. Se você não fez nada para mudar e nada mudou ou piorou, então era algo esperado, tá certo? Em contraparte, se você teve o diagnóstico e fez um acompanhamento, fez um tratamento, fiz terapia, até usei remédio, passei por vários médicos, por vários terapeutas, psicólogos, mas não tive melhora, Fabrício, não tive. Aí beleza, aí a gente está falando de um quadro de ansiedade refratária, certo? Sabe quando a pessoa tem dor? E ela já tomou todo tipo de medicamento para dor, já tomou dipirona, paracetamol, tramal, morfina e ainda sente dor. Então, esses quadros a gente chama de dor crônica intratável, né? São quadros mais específicos, mais complicadinhos, digamos assim. Mas não quer dizer que não tenha solução, ok? Não quer dizer que não tenha solução. E uma coisa que a gente precisa entender é o que afeta você sofrer com ansiedade por tanto tempo. O que é que você acaba perdendo? Quais são as coisas que acabam influenciando na sua vida? Uma pessoa que sofre com ansiedade é uma pessoa que ela não performa bem no trabalho, é uma pessoa que ela não tende a aproveitar o momento presente, é uma pessoa que ela tende a ter dificuldades para se relacionar, tá certo? No sentido de, às vezes não consegue manter uma boa conversa, não consegue estar presente ali para o outro, se irrita muito fácil. Por quê? Normalmente, uma pessoa que é ansiosa, ela acaba ficando muito dentro da própria cabeça, da própria mente. Então, se ela é interrompida, se é cortada ali de raciocínio, se as coisas não saem como ela espera, aquilo pode acabar gerando um desconforto e ela, essa pessoa que sofre de ansiedade, pode acabar exprimindo isso de forma não intencional, entende? De uma forma que pode acabar, enfim, machucando o outro, né? A outra pessoa que está ali do outro lado, a outra pessoa que está lidando, beleza? Então, importante vocês terem isso em mente, não só da ansiedade como uma condição médica, mas como algo que pode te roubar várias coisas da sua vida, tá certo? Aqui, boa noite a todos que estão no Instagram, no Facebook, no YouTube. No comentário, fiz consulta, o psicólogo falou que me faço de vítima. 2 psiquiatras diagnosticaram TAG, 2 médicos diagnosticaram TAG. O psicólogo deve dar continuidade, mesmo com esse diagnóstico. Eu não entendi ao certo o que você quis dizer, mas
Vamos lá. Tem níveis de relacionamento com psicólogo e de aprofundamento nas terapias. Eu não sei qual é o ponto de interação que você tem com esse terapeuta que falou que você se faz de vítima, mas normalmente não é muito adequado, tá certo? Normalmente não é a melhor coisa para você falar para um paciente, a não ser que exista algum contexto. A não ser que, poxa, esse paciente aqui, ele vai ver sentido nisso, é, faz parte aqui enfim, da forma como está sendo levada a terapia, mas não é algo que eu, pelo menos, normalmente vou fazer. Existem formas melhores de fazer a pessoa enxergar isso, assim, não no sentido de, está fazendo de vítima, mas de enxergar as coisas sem necessariamente ter que apontar o dedo ou falar alguma coisa específica. Sobre diagnóstico, TAG, principalmente, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a gente acaba ficando com ele quando a gente percebe que tem um padrão de ansiedade que paira sobre toda a vida. Não tem muita especificidade. Não tem a ver com a parte social, não tem a ver com a parte da saúde, não tem a ver com a parte de sair de casa, não tem a ver com o ambiente, com o gatilho, parece que é tudo, entendeu? Parece que engloba tudo. Porque muitas pessoas, erroneamente, acham que o diagnóstico de TAG é um diagnóstico de quando você não sabe, né, o tipo de ansiedade e você vai caindo no TAG. Mas tem critérios, então tem critérios médicos para poder fazer esse diagnóstico, tá certo? Vamos ver. Posso relatar ao psicólogo que sofreu uma agressão. Relatar, tudo bem, não tem problema relatar, sabe? A grande questão, aí aqui eu só estou pegando informações pescadas, tá? Não estou por dentro do contexto do que aconteceu. Mas é aquilo. Terapia, psicólogo, acompanhamento, é para você se sentir bem, é para você melhorar, tá certo? E nem sempre, presta atenção nisso que eu tô falando. Profissionais da saúde, médico, nutricionista, educador físico, psicólogo, como um todo, cada um tem uma formação, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de lidar com o ser humano diferente, distinta. E alguns pacientes vão se dar melhor com alguns tipos de profissionais e vice-versa, tá certo? Isso daí influencia. Isso influencia. Então, se você percebe, às vezes, que você não está tendo sucesso com algum médico, com alguma médica, com algum terapeuta, troca, testa outro, sabe? O que não pode é você se ver, às vezes, refém de determinados profissionais, entendeu? E eu falo aqui, não falo no sentido de criticar ninguém, não, pelo amor de Deus. Porque, da mesma forma, se tem uma paciente que eu trato, que eu acompanho, e a paciente fala, não, Fabrício, não tá adiantando, não sei, alguma coisa contigo, cara, troca, vai para outro médico, sabe? E olha que louco, as pessoas, elas acabam tendo incompatibilidades pelos mais diversos motivos, de verdade, desde idade. Então, por incrível que pareça, uma barreira que eu achei que eu não teria, eu acabei tendo quando eu me formei, entre aspas, por eu parecer uma pessoa nova demais. Hoje nem tanto, né? Porque já faz uns 5 anos que eu formei. Então, na época, eu tinha muita dificuldade de atender um público mais idoso, porque eles achavam que eu era muito novo, que eu não tinha conhecimento, que eu não tinha capacidade de atender ninguém. Então, não era uma questão minha, era questão do paciente, mas e aí? É necessário a contraparte do paciente também, certo? Então, da mesma forma que você que é paciente, você tem um domínio de entender o contexto da situação, de entender se o profissional está trazendo algum benefício de fato para sua vida, beleza? Vamos ver aqui. Instagram é mais difícil de ler. Muito pequeno, porque a câmera do Instagram tá longe, mas eu vou ler aqui. Meu coração acelera todos os dias, é normal? Exames estão ok. Vamos lá. Primeira coisa, vamos diferenciar o acelerar cardíaco da sensação de aceleração, porque são coisas diferentes. Se o coração ele acelera mesmo, você pega o teu dedo, coloca aqui no pulso e você sente. Tá pulsando forte, rápido. Aí você pega, cronometra ali 60 segundos, dá mais de 100 batimentos por minuto. Não, de fato, você está tendo um aceleramento cardíaco. Isso se chama taquicardia. E aí tem que entender se é uma taquicardia sinusal. O que é isso? Uma taquicardia dentro dos padrões eletrocardiográficos, que ainda assim ela pode ter algumas motivações. Então, você falou que os exames estão ok, mas quais exames? Os exames cardíacos, eletro, eco, cardiograma, exame de sangue, porque tem diferentes tipos de exames.
entendeu? Então, se existe mesmo uma taquicardia, ou seja, não é só a sensação, eu percebo que o pulso está acelerado. Eu consigo palpar o meu pulso, eu consigo olhar no relógio e contar, tá certo? Aí é uma coisa. Aí é realmente um batimento acelerado. Agora, se você tem a sensação de palpitação no peito, de peito acelerado, mas quando você coloca o dedo no teu pulso, tá normal, tá uma faixa tranquila ali. O que é uma faixa tranquila? 70, 80, 60, não passando ali normalmente de 90, de 100. Então, em tese, é uma sensação percebida, que aí você percebe. E tá normal, e é ok. Que o que eu oriento é, a gente tem que diferenciar. E pode ter as duas coisas, tá? Pode ter as duas coisas. Porque tem gente que tem aceleração, tem o batimento cardíaco acelerado, e a pessoa não percebe, mas ela tem. Então, esse é um ponto. Tem a pessoa que ela não tem o batimento cardíaco acelerado, mas ela acha que tem, porque ela tem a sensação de ter. E tem a pessoa que tem os dois, que ela tem tanto o batimento cardíaco acelerado quanto a sensação. Beleza? Então, se você fez ali, ó, outros exames de sangue, eletro, então, poxa, se você fez esses exames, é provável que você acabe se enquadrando na categoria das pessoas que não necessariamente têm o batimento acelerado, mas que têm a percepção. E aí, quando a gente se encaixa nessa categoria de, poxa, meus batimentos eles não estão realmente acelerados, mas eu tenho essa percepção. Então, não, então peraí, chegou a 150 no Holter, mas o cardiologista falou que acelerava de forma normal, que seria só de ansiedade. Ah, tá, então é a categoria que acelera e que tem a percepção. Nesses casos em específico, você tem que buscar tratar aquilo que é a causa base. Se passou por um cardiologista, o cardiologista falou, não tem problema cardíaco, o problema é emocional, o problema é ansiedade, bom, então tem que buscar tratar a ansiedade. Fabrício, como que eu consigo? Quais são as coisas que podem me ajudar a desacelerar, a melhorar isso? Eu vou citar algumas, tá? Eu vou citar algumas para você. E, ó, tudo isso conversa com o tema dessa live. Qual é o tema da live? Diagnóstico de ansiedade. Muitas vezes, há anos. Tem esperança para melhora? Tem esperança para se livrar da ansiedade? Tem, gente, tem. Porque as coisas, elas são muito mais multifatoriais do que parecem. Não é um único fato isolado. Entendeu? Não é um único fato isolado. Existem várias coisas que são presentes no contexto. Então, uma das formas que ajuda a acalmar os batimentos cardíacos, a melhorar, é a meditação, tá certo? É a prática ali do mindfulness, de você ter o foco em uma única coisa no momento presente, de você conseguir se concentrar, tá certo? Buscar atividades que te relaxem. Um banho quente, uma massagem, uma soneca, coisas que te coloquem no estado ali que dá para relaxar. Bom, e sobre exames, é sempre importante, óbvio, aqui eu vou estar entrando numa parte mais específica e isso daqui não é nada direcionado a ninguém, tá, gente? Estou falando isso de forma geral. Geral, a gente sempre tem que investigar algumas outras coisas quando a gente fala em batimentos acelerados. Coração é o mais óbvio, mas a gente tem que investigar também tireoide, distúrbios hormonais. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem hipertireoidismo, ela está no espectro do hiperestímulo. Então, ela vai ter mais suor, ela vai ter mais pensamento acelerado, ela vai ter mais batimento cardíaco, tanto o batimento real quanto a sensação percebida, tá certo? E aí, qual é o tratamento? Tratamento de hipertireoidismo, a gente tem que ver a causa base, mas normalmente remédio, às vezes cirurgia da tireoide, tá certo? Só que tudo isso tem que ser passado com endocrinologista, com médico de família, com médico clínico, entendeu? Para poder fazer essa investigação de forma mais específica. Óbvio, poxa, passei aí um scan no meu corpo todo, não achou nada em lugar nenhum, e aí só restou a ansiedade, né? Como se fosse uma coisa pouca. E aí abordar a ansiedade. Aí é olhar para esse quadro de ansiedade, buscar um diagnóstico mais específico possível. É uma ansiedade generalizada? É uma fobia? É um transtorno de estresse pós-traumático? É um transtorno obsessivo compulsivo? Qual é o diagnóstico? Certo? Porque com o diagnóstico, você passa a ter uma imagem mais clara
daquilo que te aflige, daquilo que te acomete e a forma com que isso vai ser abordado, tá bom? Mas, via de regra, você tratando a ansiedade, você melhorando da ansiedade, essas outras coisas, elas se resolvem também, beleza? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Vera. Boa noite, Viviane. Vamos lá. Vamos ler mais alguns comentários aqui. O psicólogo pediu foto das plantas, qual fé eu professava, triagem, expressão superior a 16/10, passei com a médica da família, sempre acompanhando de uma compressão craniana e perda de equilíbrio, muita ânsia de vômito e tontura. Fatos ignorados interferem no diagnóstico? Vamos lá. Novamente, eu tô falando aqui, todas essas coisas, quando eu dei o comentário, gente, isso daqui não é conduta médica, tá? Tudo que vocês escrevem aqui, que eu acabo comentando, são só para cunhos de orientação de informação, beleza? Então, quero deixar isso claro. Sobre problemas de compressão craniana, perda de equilíbrio e outros fatores eles podem, sim, interferir no quadro de ansiedade. Porque se eu tenho um problema que é neurológico e, ao mesmo tempo, eu tenho sintomas ansiosos, essas coisas se conversam, tá certo? Essas coisas se conversam, desde que seja investigado. Porque, ok, eu tenho um problema neurológico específico que faz com que eu tenha problemas nos movimentos. Mas esses problemas nos movimentos te geram ansiedade? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar se tem uma correlação entre eles? Ah, minha pressão é alta. Beleza. Mas uma coisa é você ter uma pressão alta. Outra coisa é você fazer um exame. Você faz um mapa, que é aquela monitorização de 24 horas, né? O famoso mapa, que você fica com o aparelhinho no braço e ele fica medindo por um dia todo. Aí, se você olha para o resultado do mapa e tá lá o dia todo quase, você com picos hipertensivos, então não é ansiedade. Então é hipertensão arterial sistêmica. E você precisa saber do quê? De medicamento, de antihipertensivo. Ok? É uma coisa que eu sempre bato na tecla. Nós não somos separados. Não tem como separar a ansiedade da pressão, do coração, do cérebro, do nervo, é tudo junto. Uma coisa influenciando na outra. Por isso que eu falo, cara, às vezes, quando a gente fala de ser médico, você tem que lidar com essas coisas. Você tem que entender tudo isso. Óbvio. Ah, eu vou dominar tudo 100%. Não, mas você precisa ter um raciocínio clínico para você conseguir separar as coisas ao mesmo tempo que elas não estão separadas. Pelo menos na hora do raciocínio. Ah, beleza. A pessoa tem febre. Mas por que ela tem febre? Porque ela sofreu uma insolação ou porque ela está com uma infecção? Entendeu? Da mesma forma, por que você está com sintomas de ansiedade? Porque você teve um trauma no passado ou porque é uma condição neuroquímica do seu cérebro? As duas coisas são possíveis. Entendeu? As duas coisas são possíveis. Então, esse é um ponto. Diagnóstico. O diagnóstico ele é muito importante. E, gente, eu não posso e nem consigo dar o diagnóstico de ninguém aqui por live, não, nem me é permitido. Mas eu posso orientar vocês que, caso vocês não tenham um diagnóstico claro, você sabe, Fabrício, eu tenho ansiedade. Mas que tipo de ansiedade? Ansiedade crônica? É uma ansiedade específica, entendeu? Então é preciso ter algum tipo de diagnóstico, de preferência por algum profissional qualificado. Bom? Porque vocês tendo algo elucidado de forma mais clara, é muito mais específico o segmento, o tratamento, as condutas. Entende? Esse é um ponto importante. Vem aqui. Há um ano atrás, pensei que estava infartando. Fiz vários exames e nada. Tudo o que mais me sentindo cada vez... peraí, me perdi aqui. Fiz vários exames e nada. Tudo o que mais me sentindo cada vez pior é diagnóstico de ansiedade. Hoje já sei o que me deixa assim, mas é uma sensação horrível. Ah, beleza. Então, o comentário aqui foi no sentido de... teve uma suspeita cardíaca, mas foi descartado e depois foi elucidado o quadro de ansiedade. Isso é importante, viu? Isso é importante, descartar outras causas que também possam oferecer risco, como, por exemplo, causas cardíacas. Boa noite, eu tenho ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, falta de ar, corpo quente, pés e mãos gelados, diarreia, ânsia de vômito, medo do futuro, cenário catastrófico. Hoje mesmo tive crise. Esses quadros mais exuberantes, vamos lá, presta atenção.
quadros mais exuberantes. E o que é um quadro exuberante? Um quadro que você tem um monte de sintomas de uma só vez em níveis estratosféricos. A primeira coisa é sair da crise. Conseguir acalmar esse quadro mais florido. E existem algumas estratégias para sair da crise. Uma que eu sempre indico é você treinar todos os dias, principalmente quando você está bem, porque não adianta nada você treinar quando você está mal, quando você precisa. Você tem que treinar quando você está com menos sintomas, quando você está mais tranquila. Treinar a respiração, buscar algum foco de meditação, alguma atividade física, alguma consciência plena. Por quê? Quando for requisitado, quando você estiver mal, quando você perceber que está em crise, você pode se valer dessas ferramentas para te ajudar a sair da crise. Mas ainda assim, é necessário um acompanhamento e um monitoramento dos sintomas. Porque, como eu disse, como os sintomas muitas vezes se confundem, alguns sintomas eles podem ser físicos mesmo. Às vezes, eu tô com diarreia, eu tô com vômito. Pode ser uma virose, certo? Pode ser alguma infecção, entende? Então, a gente não pode descartar outras causas só porque a gente tem um diagnóstico de ansiedade, certo? As outras doenças continuam existindo, os outros problemas continuam existindo. A gente não pode ficar com a visão nublada, tá bom, gente? Tem que cuidar como um todo. Então, vamos lá. Dando boa noite aqui pra galera. Boa noite, Poliana. Boa noite, Souza Maria. Tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão. É normal sentir tantas dores no corpo? Coração acelerado, fiz exames normais. O que acontece? Esse é um clássico, né? O coração acelerado, seja a aceleração mesmo ou a sensação percebida, ele é muito prevalente na pessoa ansiosa. Porque, como eu disse, existem dois espectros. Tem o espectro do hipo e do hiper. E, se você tem um diagnóstico de ansiedade e depressão, você acaba oscilando no hipo e no hiper, né? Então, vai ter vezes que quando você está mais no espectro depressivo, você se sente mais para baixo, mais desanimada, mais cansada, mais com sono. E quando você está no espectro da ansiedade, que é o espectro do hiper, aí é aquela sensação de taquicardia, né, de coração saindo para fora do peito, do pensamento acelerado. E a grande questão do tratamento de tudo isso é você se manter o mais no meio possível. Não é nem muito para mais, nem muito para menos. É buscar ali aquela faixa de equilíbrio, certo? Aquela faixa de equilíbrio, porque senão você acaba caindo para o espectro depressivo ou subindo para o espectro ansioso. Ok? Então é importante ter isso em mente. Vamos lá aqui. Pessoal do Instagram, me perdoem, mas é porque o celular fica longe. E aí fica bem pequena a letra. Eu vou tentar ler aqui. Faz tratamento de depressão, ansiedade e crise de pânico. Pedi para o psiquiatra diminuir a dose, mas as crises aumentaram. Não se sinta mal, tá? Pode acontecer, é normal. Todo tratamento medicamentoso, quando é acordado entre o médico e o paciente, desde que a paciente esteja bem, porque o médico ele nunca vai mexer no remédio da paciente, se a paciente ainda não tá bem, certo? Desde que seja acordado entre as duas partes, pode tentar um desmame, um desescalonamento, óbvio, se os critérios forem preenchidos. Porque eu não posso simplesmente chegar numa pessoa que ela começou um tratamento recente, tá bem, fala, não, vamos tirar o remédio aqui porque eu tenho um chá, ou porque eu consigo te ensinar a acabar com a ansiedade aqui sem remédios. Gente, quando eu falo aqui no perfil que eu auxilio você a se livrar da ansiedade sem remédios, é porque, justamente, eu não vou prescrever medicação para ninguém, e porque as coisas que eu ensino aqui não são medicamentosas, mas a medicação, ela tem o papel dela, em alguns casos, certo? Então, se é o seu caso, se você está fazendo um tratamento medicamentoso, tem que ser mantido o acompanhamento. Quer dizer que você vai ficar dependente do remédio para o resto da vida? Não. Mas que você precisa ter um acompanhamento caso vai ser diminuída a dose, caso vai ser feita a retirada. E outra coisa, não adianta você achar que só porque você tomou o remédio, sentiu uma melhora, que essa melhora ela vai se manter para sempre. Porque você tem que aproveitar a janela de melhora para melhorar a sua própria vida. Tá bem? Porque o que acontece? Existem fatores de risco e existem fatores protetores.
Quando você toma um remédio, um medicamento, e você percebe que você teve alguma melhora, você tem que aproveitar esse momento. Porque aí você tem que fazer atividade física, você tem que melhorar a sua alimentação, melhorar o teu sono e manter essas coisas, independente do remédio. Porque se você quiser, lá na frente, de acordo com a conduta do teu médico, ter a retirada da medicação, não adianta você tirar a medicação, sendo que sua vida continua uma bagunça. Que você só teve a melhora porque tomou o remédio. Porque aí é a mesma coisa de você tomar dipirona para febre, sendo que você tem uma infecção. Vai melhorar da febre? Vai melhorar da febre. Mas vai curar? Não vai. Entendeu? Então a gente tem que ter esse raciocínio. Não é porque é uma coisa emocional, isso, aquilo, que não adianta. Tá certo? Então a gente tem que ter essa análise dos gatilhos, dos sintomas, de tudo aquilo que você vem sentindo, há quanto tempo, dos seus hábitos de vida, dos ambientes aos quais você é exposta rotineiramente, porque tudo isso conta. Se eu só insiro na equação o uso de medicação e eu não mudo nada no resto, é óbvio que quando eu tirar a medicação, vai voltar como era antes. Entende? Então não tem como. Se você espera que a melhora se mantenha depois de tirar o remédio ou diminuir a dose das medicações, então você precisa ter mudanças a partir do momento no qual você tenha melhora com o uso dessas medicações. Certo? Então isso é importante. Isso é importante. E muita gente acaba não conversando. Eu sei que é complicado, principalmente quando a gente é paciente, né? A gente espera que, não, eu vou começar o remédio, vou tratar, vou melhorar e vida que segue. Não é bem assim. Você precisa ter algumas alterações, certo? Nos hábitos, no estilo de vida, mesmo que seja na sua perspectiva. O que é perspectiva, Fabrício? Tem certas coisas que elas não mudam. E olha que interessante, o tema da live, qual é? Diagnóstico de ansiedade há anos. Tenho esperança para melhora? Tenho esperança para me livrar da ansiedade? Tem. Principalmente quando a gente usa essa questão da perspectiva. Perspectiva é, alguma coisa aconteceu e eu tenho um sentimento em relação àquilo. Muitos anos atrás, eu bati o carro e quebrei uma perna e me sinto culpado porque até hoje eu tenho um problema que eu acabo mancando. Eu sinto dores na perna. E aí eu me culpo e eu fico ansiosa por causa disso. Essa é uma perspectiva. É você olhar para aquilo e enxergar o quê? Enxergar culpa. Enxergar dor. Associar as coisas. E aí o que é que você faz? Como é que você trabalha isso? Para que isso deixe de ser um peso, um fardo, um gatilho para a ansiedade. Você passa a mudar um pouco a perspectiva. É talvez você treinar o teu cérebro, o teu olhar, para enxergar aquilo como um acidente. Aconteceu, acidentes acontecem. Não foi culpa minha. Mas isso não foi acidente, eu não queria que acontecesse. Na época eu não tinha todas as informações, não tinha todas as ferramentas. Ponto. Entendeu? Porque se a gente for ficar pegando um monte de acontecimento do passado, e óbvio, gente, vocês não fazem isso de uma hora para outra, tudo isso é um processo. É um processo que, inclusive eu tenho linear esse processo todo dentro do meu método, né, o método DFM. Para quem está dentro sabe como é que funciona, mais ou menos, que lá dentro a gente ensina você a se livrar da ansiedade sem remédio, né, porque tem todo um passo a passo nos módulos, nas aulas, mas perspectiva. Sabe? É perspectiva. É você conseguir olhar para uma coisa e mudar o seu raciocínio, o seu pensamento, o seu modo de enxergar aquilo para outra forma. Entende? Então, duas pessoas conseguem olhar para o mesmo quadro, para a mesma foto. Uma vai enxergar beleza e a outra vai enxergar a catástrofe. E é o mesmo quadro, a mesma foto. E eu acho curioso isso, porque eu sou uma pessoa, eu sou mais, parece que não, né, mas eu sou mais introspectivo, eu sou mais quieto. E eu gosto de dias particularmente nublados, quando tem nuvem escura no céu. E eu sei que muita gente não gosta. O céu tá carregado, o céu tá feio. Eu saio, eu vejo aquele céu escuro, assim, com aquelas nuvens, né, mesmo em de dia, eu acho maravilhoso. Você entende? São perspectivas diferentes. Uma pessoa, às vezes, vai estar preocupada, vai chover, e eu vou estar aqui na rua, eu tô sem guarda-chuva, enquanto outra vai estar ali dentro de casa, tranquilo, vai olhar e falar, não, que dia lindo, entendeu?
Então, são perspectivas. Você tendo esse conhecimento, essa consciência, te ajuda bastante. Te ajuda bastante, porque você reposiciona certos acontecimentos na sua vida, certos fatos. Fatos são fatos, as coisas não mudam, tá bom? Ah, eu me machuquei, beleza, você foi machucada. Mas a forma com que você enxerga isso, a forma com que você sente isso, essas coisas mudam, entende? Boa noite, Rosângela. Tenho muita ansiedade com tudo na vida. Só tive traição, não durmo, sofro antes de tudo acontecer. Vamos lá. Pessoas que são traídas, independente de ser traição conjugal, traição no trabalho, traição na família, tem diversos tipos de traições. Pessoas que são traídas, realmente, elas tendem a ter um pouco mais de dificuldade em confiar. E eu vou falar uma coisa para vocês, no sentido de, eu, há muito tempo, tinha dúvidas acerca da idoneidade do mundo, das pessoas mesmo. Ah, será que todas as pessoas são honestas? Será que todas as pessoas são boas, são ruins, isso, aquilo? Sabe uma forma que você tem de melhorar isso? É você ser essa pessoa. Sabe por quê? Porque quando você é essa pessoa que é boa, essa pessoa que é honesta, essa pessoa que não trai, essa pessoa que faz tudo certo, você sabe que você existe. E se você existe, com certeza devem existir mais por aí como você. Então, essa é uma forma de autocura. Uma forma de você conseguir olhar para o mundo e enxergar a esperança. É você ser a pessoa que você gostaria que os outros fossem, independente da conduta dos outros. Que se dane como os outros vão agir. Eu não tenho controle. O seu controle está sobre a sua conduta, sobre a forma com que você age e a forma com que você reage. Tá certo? E isso é libertador, principalmente para quem tem ansiedade, poxa. Porque qual é uma das sinas da pessoa ansiosa, da mulher ansiosa? Não é questão do controle? De querer controlar as coisas, de ter uma preocupação que as coisas vão sair dos trilhos, que vai dar errado. Entende? Mas quando você olha para si própria e você percebe, poxa, eu tenho controle sobre as minhas atitudes. Eu posso ser gentil, eu posso ser bondoso, eu posso ser amigável, eu posso sorrir para a pessoa, certo? Posso dar bom dia. Quando você vai encaixando tudo isso que é inerente à vida própria do ser humano, não importa. Aí pouco vai importar se a outra pessoa respondeu o seu bom dia. Pouco vai importar se a outra pessoa foi gentil de volta, porque você não faz isso. Ah, porque eu quero a validação do outro. É legal você saber que você faz bem para os outros, mas principalmente porque você faz as coisas porque é certo. Entendeu? Porque é o adequado. Beleza? Vamos ver aqui. Instagram novamente. Boa noite, tenho ansiedade, sinto muitas tombadas na cabeça. Tombadas é diferenciado, né? Tombadas. Eu suponho que seja a sensação de batida, de pressão. Pode acontecer, né? Pode acontecer. A ansiedade é complicado porque tem uma gama de sinais e sintomas, né? Você tem sintomas físicos, tem sintomas cognitivos, tem sintomas emocionais. Então, ter a sensação, dor de cabeça, de aperto, certo? Todos esses são sintomas que podem estar presentes na ansiedade. A grande questão que eu sempre gosto de deixar claro aqui para vocês é a origem, né? Se é mesmo da ansiedade. Porque se for da ansiedade, então o jeito é tratar a ansiedade apenas. Agora, e se não for? E se for uma enxaqueca? E se for alguma questão da cabeça, bateu a cabeça, entendeu? Então, esse é um cuidado que eu sempre vou reforçar, bater nessa tecla, que é para vocês entenderem que mesmo que a ansiedade exista, as outras condições, elas podem também continuar existindo. Certo? E até uma coisa que, quando você passa a trabalhar como médico, né, quando eu comecei a trabalhar como médico, a gente tende a buscar sempre um diagnóstico. Ah, não, mas essa pessoa ela tem alguma coisa. Mas às vezes ela tem duas coisas, às vezes ela tem três coisas. Às vezes a pessoa ela é ansiosa, ela tem enxaqueca e tem pressão alta. Entendeu? Eles têm que tratar as três coisas. Beleza? Então, não tô falando para você buscar coisa aí, tá? Tô falando para você ter esse entendimento.
Você está inserido no sentido de, poxa, existem diversos tipos de sintomas, doenças, enfim. Vamos lá. Mais um comentário aqui. Fico muito eufórico, mesmo em atividades simples e corriqueiras. Ao realizar, o coração parece que vai sair pela boca. Quando vou trabalhar, acordo 2 horas mais cedo para não ter a sensação de atraso. Pois quando isso acontece, é um dos gatilhos para a ansiedade atacar. E quando estou no ônibus, tenho a sensação de que estou puxando o ônibus. Começa uma sudorese incontrolável. Não há clima que faça isso passar. Sinto inveja de quem consegue usar roupa de frio nos dias frios. Ó, vamos lá. Vamos separar algumas coisas. É normal, tá? Qualquer pessoa se sentir um pouco ansiosa quando está atrasado. Não se sinta culpado por isso, nem mal por isso. Eu, seu atraso, dá um pouquinho de ansiedade, é normal. Então aqui a gente tem que diferenciar ansiedade normal de ansiedade patológica. Quando eu falo que eu não tenho mais ansiedade, é questão patológica. Beleza? Beleza, eu acordei mais cedo. Tudo bem acordar mais cedo. Desde que você mantenha uma rotina saudável, desde que você use esse tempo para fazer alguma coisa ali que faça sentido na tua vida. Não tem problema nenhum em acordar mais cedo, em chegar mais cedo, em fazer as coisas de forma adequada. Inclusive, parabéns, porque boa parte das pessoas não tem essa responsabilidade, certo? Dito tudo isso, agora vamos falar sinais e sintomas de ansiedade. Aí você falou uma questão, gatilhos, né? Gatilhos. Sabendo que um dos gatilhos é o atraso, você já faz uma conduta correta, que é evitar o atraso. Entendeu? Da mesma forma que sei lá, meu gatilho são situações nas quais eu preciso falar em público, mas eu não trabalho com falar em público. Poxa, eu vou buscar situações que eu tenho que me expor? Não, se não for necessário, se não for extremamente algo que precise ser feito, não tem porquê. Entende? Mas agora, se eu for um professor, aí eu preciso, né? Aí eu preciso trabalhar isso, porque senão eu não vou ter o meu emprego, o meu salário. Entende? Então as coisas, elas são individuais. Elas têm a ver com o contexto de cada pessoa. Tá certo? Desde questões como atraso, sono, alimentação, a forma com que os sintomas são manifestados, entende? Até as coisas mais complexas, como outras doenças. Beleza? Sobre sintomas físicos. Suor frio, suor frio, dor de cabeça, tensão muscular, essas outras coisas, vão ser manifestadas de formas diferentes, tá? E aí não tem como. Então tem pessoa que ela vai ter maior predisposição a ter a sudorese, e aí é biológico, né? É um marcador que, infelizmente, não tem como falar, não, porque faça isso que você vai suar menos. Não tem uma coisa específica. Até tem, mas aí você tem que ir num dermatologista para ver. Mas o recomendado é você tratar o amplo. Você cuidar do contexto todo. Porque quando você cuida globalmente, como assim globalmente? É de todos os sinais e sintomas, né? É de tudo aquilo que lhe acomete, de forma sistêmica. Eu normalmente oriento. Eu oriento qual é a coisa que mais te incomoda? Qual é a coisa que oferece maior risco? Na verdade, essa é uma regra que eu tenho quando eu vou atender um paciente. Porque normalmente, quando vem um paciente para ser atendido, principalmente quando eu fazia residência médica, o que acontecia? O paciente, às vezes, ele vinha com uma queixa. Fabrício, eu tô aqui porque eu tô com uma manchinha no rosto. E essa manchinha me incomoda. Eu acho feio. Queria cuidar dessa manchinha. E aí eu via, fazia os exames do paciente e eu percebia que era um paciente que ele tinha um problema cardíaco. E aí eu já conseguia perceber que, caramba, o problema dele, que pode oferecer algum risco, é um problema cardíaco. Só que o que ele mais estava se importando era com a manchinha. É correto eu simplesmente olhar para esse paciente e falar, não, dane-se a manchinha, foca aqui no coração. Entendeu? Só que não é o mais adequado, porque eu preciso entender o outro lado também. Se aquilo importa para ele, deve ser dada a devida atenção, desde que você não diminua aquela outra coisa,
que no caso dele seria o coração. Qual é a conduta normalmente? Senhorzinho, vamos olhar essa manchinha assim, vamos resolver, tá? Vamos ver uma pomada, um procedimento, alguma coisa que melhore, mas presta atenção. A mancha é importante, porque é algo que te incomoda. Mas eu, como profissional médico, sei que tem algo aqui que pode oferecer um risco para a sua saúde e para a sua vida. Um problema cardíaco, possivelmente. Então, vamos fazer a medicação, ou se tiver que operar, vamos encaminhar para a cirurgia. Entendeu? Então, isso é importante. Por que é importante isso? Porque quando você passa a analisar isso no contexto da ansiedade, isso também existe. Isso também existe, porque vai ter uma coisa que te incomoda mais e vai ter uma coisa que oferece maior risco para a tua vida. Tá certo? Quando eu falo risco para a tua vida, eu não estou falando risco de vida ou morte necessariamente. Estou falando risco como um todo. Às vezes, risco de você terminar um relacionamento, risco de você perder o seu emprego, risco, às vezes, de você acabar perdendo uma amizade ou acabar piorando da saúde física. Tá certo? Então, é isso. É olhar para aquilo que mais incomoda, mas também para aquilo que oferece um maior risco. Porque, às vezes, o que mais incomoda pode ser um tremor. Então, cara, às vezes eu fico nervoso e me treme a mão. Entendeu? Porque, assim, o tremor da mão não necessariamente vai afetar todo o resto da minha vida. Às vezes, é a falta de atenção. Quando eu estou ansioso e estou dirigindo, que pode ocasionar um acidente. Perceba, são duas coisas. Uma coisa que importa muito, que pode oferecer um risco, caso não seja cuidado, e outra coisa que me incomoda. Então, nós temos que cuidar de ambas, beleza? Ambas precisam ter a devida atenção, a devida resolução, certo? Então, gente, vamos chegando ao final da live de hoje. Hoje tem bastante comentário. Fico muito feliz quando vocês participam, tá bom? Então, teve gente participando do Facebook, gente participando do YouTube, do Instagram. Isso é muito bom, tá? Lembrando, eu sempre transmito a live segundas e quartas-feiras à noite nas 3 plataformas: Facebook, YouTube e Instagram. Então, está sendo transmitido simultaneamente. Então, paciência, eu vou lendo os comentários aqui conforme vem na ordem. Mas eu leio todos os comentários de vocês, mesmo que não, às vezes não dê tempo de responder, eu acabo utilizando esses comentários para criar temas para as próximas lives, para os próximos episódios, tá certo? Então, hoje, o tema foi diagnóstico de ansiedade há anos, a esperança. Eu acho que com essa nossa conversa de hoje deu para perceber que há, sim, muita esperança. Há diversas formas de tratamento, diversos profissionais, diversas linhas. Não é porque você tem uma ansiedade crônica ou que você já passou por alguns profissionais que o seu caso não tenha luz. Sempre tem luz, beleza? Então é isso, é buscar formas, é não desistir, tá bom? É ir fazendo os ajustes. Sabe quando você está dirigindo em linha reta? Para quem dirige, você pega o volante. Se você solta o volante, o carro ele vai pender para um lado. Ele nunca fica reto. Então você sempre tem que ir fazendo pequenos ajustes na direção. Entendeu? A vida é mais ou menos isso, tá? Transtorno de ansiedade também é a mesma coisa. Então a gente sempre tem que ir fazendo alguns pequenos ajustes. Não é nada penoso, nada difícil. O primeiro de tudo é buscar melhora. É você conseguir respirar, conseguir ficar bem. E depois é manter isso, beleza? É ter essa manutenção, tá bom? E para isso podem contar comigo, ok? Qualquer dúvida, mandem aqui nos perfis que eu vou estar respondendo. Quem não participa, eu tenho um grupo, tá? No WhatsApp. Um grupo que eu mando ali, link das lives, informações privilegiadas. Então, lembra de entrar no grupo, tá? Caso você queira receber esses comunicados, certo? Então, até quarta-feira. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.